Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo em todos os canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas surreais, cheias de guerra e absolutamente violentas desse nosso mundo virulento governado pelas Big Techs. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, esse é o 5º ano do Provocação Histórica. Eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história, e também agora um criador de conteúdo na era dos direitos autorais e da inteligência artificial. E tenho a alegria de estar aqui com vocês para sempre trazer grandes debates da nossa história, da nossa arte, da nossa cultura e também as facetas da tecnologia que a tudo abarca e a todos abarca também, com os seus dilemas contemporâneos, mas a gente sabe que isso não é tão novo quanto parece. Senhoras e senhores, vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história. Aleluia! Porque hoje eu tenho aqui, finalmente, um convidado absolutamente querido, especial. Ele é escritor, ele é poeta, ele é artista plástico, ele é advogado, ele é professor de direito e de direitos autorais. E ele vem debater aqui aquilo que interessa em termos de uma história de circulação, produção e circulação do conhecimento ao longo da história do Ocidente, em que culmina, né, nas tragédias contemporâneas que envolvem inteligência artificial, que envolve os senhores da guerra e das Big Techs indo para a posse de Donald Trump no seu novo governo fascista e bandoleiro. Ele que é um defensor dos direitos dos artistas na era da inteligência artificial. Vitor Drummond, seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Gostou dessa apresentação? Maravilhoso. Porque o Vitor Drummond, minha gente, ele também é professor no ICL, deu uma disciplina de direitos autorais, arte crítica. Né? A gente vai falar disso mais aqui ao final do programa. E a gente estava ensaiando essa prosa há muito tempo, mas você é um carioca, assim, que está sempre com 1000 compromissos, né? Pronto, levei essa curva. Levou a curva. Mas que alegria, vamos lá. Você gostou do fundo aqui? Adorei. Porque, já começamos assim. Então, porque não tem uma coisa que eu sempre achei impressionante. Primeiro que esses data center desses grandes bancos ou das Big Techs são grandes estruturas físicas que sem elas não há o digital virtual, né? E elas consomem uma água brutal, elas poluem, elas esquentam o ambiente, quer dizer, mas ao mesmo tempo é tão frágil, porque se você botar uma bomba aí, já era. não aqui no estúdio, tá? Para o mundo. Não, ali na representação. Para o mundo. Para o mundo, né? Para o mundo. E o curioso é a gente pensar assim, o que está aí dentro, né? Então. Essa relação táctil, né, entre o concreto e o abstrato, o que está ali dentro? O que é não só o conteúdo, as coisas em si, a gente fica imaginando, né? É curioso que, como é a primeira geração agora que nasce nativa, né, na tecnologia, eu diria na tecnologia, não só nas redes e tudo mais, talvez essa apreciação não seja tão pensada assim, mas para mim que estou com 42 anos agora... 42. Para ficar na faixa dos 40. Dobrando o cabo do bujodor. 42 anos. Eu sou nativo da época, obviamente, do livro, enfim, não da... A televisão era muito importante para mim, assim, o Pica-Pau, os desenhos animados, o telefonão, né, que era uma fortuna, lembra? Os telefones fixos em casa. E era patrimônio, né? Era patrimônio. Você ter telefone era patrimônio. Então, assim, na minha cabeça, eu sempre gosto de pensar nessa questão abstrata do digital, mas em que momento em que a gente passa a ter os objetos somente na digitalização, na abstração, em algo que não é palpável, que não é táctil e tal, porque talvez isso comece com LP, com a fita, mas mesmo assim, você tem uma relação táctil com a fita cassete, né? O LP, você quantas vezes a gente não gravou em cima da fita, abria, fechava, punha ali. Então você não tocava na música, você não tactilmente, mas você tocava num objeto que tinha uma percepção de que dele se extraía aquilo ali. Então era um intermediário, digamos assim, em que a tecnologia estava ali presente, mas existia um fetiche do objeto, digamos assim, né? Então, quando vem o CD, o pessoal fica chateadíssimo que não tem mais capa de LP. E eu sou da geração do CD.
Você Nos já é do anos CD. 90, quando eu virei Eu sou do roqueirinho, LP, era um roqueirinho meio gótico suave. Angra, lembra do Angra? Claro. Né? So carry on. Aí eu lá cabeludinho e tal. E colecionava CD, Legião Urbana, Angra, depois os rock and roll mais pesado, né? Os Metallica. Mas ia lá comprar CD, já não tinha o hábito do LP. Meus filhos, por exemplo, 17, 13, vintage para eles é CD. Se bem que o mais velho agora está na onda do metal, está comprando o LP. Quer dizer, houve uma revalorização disso. E é uma esperança que eu mantenho. Assim, meio que trazendo esse grande elemento para nós. Essa digitalização, transformando os objetos em nada, né? O fetiche fica muito abstrato também, um telefone e tal. O fetiche do né? fetiche, Ele fica muito abstrato. Porque os desenhos dos apps que representam um negócio que já não existe mais. Outro dia eu vi uma coisa muito engraçada, alguém foi e falou assim, olha só, quando eles escrevem música, eles usam hashtag, né, que é o sustenido na escala musical. Pô, não é que é o hashtag que vem, né? Arroba significava você falar em peso, do gado, né? Quer dizer, no meio rural ainda, mas virou uma outra coisa, né? Então, essa supremacia do digital apagando um passado analógico. Até se a gente pensar na marca da Apple, para mim, que nasceu nos anos 70, nasci em 72, a marca Apple era a gravadora dos Beatles. Não era a Apple que vai surgir acho que na década de 80, acho que 80, 81, Jobs, sei lá, lá, com né? Jobs e tal. Então, assim, era muito sedimentado isso. Então, mas por que eu falo dessa questão de talvez ter menos abstração? Porque eu acho que, inclusive, furando um pouco fila no temário, eu acho que a inteligência artificial também nos traz tudo isso que vai terminar até hoje na inteligência artificial, nos traz o pensamento do que deve ser recuperado como produção cultural e artística e que ainda tem chance de sobreviver, e que é o táctil. É o presencial, é o táctil, é o físico, é o concreto. Então, as artes plásticas e não somente as artes digitais, né? É o palco com o teatro e não somente o audiovisual, é a música ao vivo e não somente a música... A entrevista presencial. A entrevista presencial. Então, eu acho que a gente tem uma esperança, que é uma esperança de que essas coisas sejam revalorizadas ou não percam o seu valor, assim como digamos assim, o manufatureiro, né? Ou a manufatura e tudo mais. Então, o objeto, ele te dá a hipótese da manufatura, ele te dá também nesse universo de coisas mais concretas, eu acho que a gente pode enxergar a sobrevivência da arte, que não seja meramente digital, assim. Impressionante, ó. Esse Enfim. é Vitor Drummond, professor, advogado, especialista em direitos autorais, construiu essa trajetória depois de um tempo trabalhando com produção cultural. E tem aqui, inclusive, vou pedir para a Voz de Minha Alma colocar aqui na tela, tem a sua, digamos, como é que a gente pode chamar? A sua agência de defesa dos direitos autorais dos artistas, a Interartes. É uma associação de gestão. Uma associação. Que eu sou o dirigente, né? Sou o presidente executivo e é uma associação que cuida... Tá lá Olha na aí, tela, ó. legal. Bem-vindo à Interartes Brasil, artistas... Muito legal. Atuando na defesa dos direitos autorais. Porque isso tá pegando, né? Para atrizes, atores, você é parça da Glória Pires, da Bel Kutner, dessa galera toda... E as mulheres protagonistas, inclusive, sempre. E, ao mesmo tempo, isso envolve o trabalho de um professor, por exemplo, que nem eu. Que está produzindo conteúdo, mas isso se pede na rede. Vamos lá, duas conexões interessantes assim, para a gente fazer. Primeiro que o meu pensamento filosófico no direito autoral, ele é exatamente o pensamento filosófico que eu posso exportar para uma associação de gestão coletiva. Então, toda a minha carreira como professor e como escritor no direito, escrevi aí uma meia dúzia de livros, eu não tenho uma produção muito grande, de fato, assim, quantitativamente. Espero que qualitativamente as pessoas achem que sim, mas aí não sou eu que digo, as pessoas que têm que saber e achar. Mas tudo que eu fui escrevendo e ao longo do caminho, na verdade, decorreu da apreciação do criador, do artista. Porque eu fiz a faculdade de Direito um pouco para agradar ali a família, meu pai e tal, e não queria ser advogado porque achava a área do escritório muito chata. Assim. Então eu não quis. Aí eu fui ser produtor de show, trabalhei igual peão aí, seguindo os artistas cafonas aí pelo Brasil e tal. Mas foi uma experiência muito boa. Depois que eu fui estudar academicamente, fui para Lisboa e tal. Mas o fato é que
Então, por que eu digo isso? Porque a minha reinserção no direito foi uma reinserção do ponto de vista do criador. Então, eu queria defender escritores, eu queria defender músicos, compositores, dramaturgos e atores. Mas eu não escolhi trabalhar com os atores, foi ocasional. Foi conhecer uma associação espanhola, igual a nossa, com a diferença que eles arrecadam 30 milhões a 40 milhões de euros por ano e a gente arrecada no Brasil zero, depois de 20 anos de luta ainda, por uma desfaçatez do nosso poder legislativo e desfaçatez zero, porque o direito dos artistas, o chamado direito de remuneração, não é reconhecido pelo mercado que deveria pagar, streamings, TVs a cabo e etc., e há divergências sobre essa interpretação legal. Então, a gente tem uma luta aí, que é uma luta insana, né? De fazer um lobby em Brasília, que é um lobby que tem do outro lado as empresas mais poderosas do país e do mundo hoje, com as Big Techs. E é uma luta muito difícil que eu tento humanizar. Então, a minha conversa, quando a gente vai fazer os processos legislativos, é humanizar a conversa. É dizer, olha, eu entendo o lucro das empresas, entendo que vocês acham que o sistema foi feito assim, entendo que vocês compreendem que vocês têm interesses, mas a gente precisa humanizar, porque a gente não pode ter artista passando fome pelo fato de escolher ser artista. Esse é o ponto. Então, quando a gente teve na pandemia aquele processo em que as pessoas não recebiam nem as bolsas, né, de R$600, a gente tinha um dinheiro guardado que a gente disponibilizou para as pessoas. Só que a gente pode atender 90 artistas. E 1.200 pediram, Lindenberg. Então, assim, isso precisa ser visto do ponto de vista humano. Não é favorecimento dos artistas, sabe? É assim, se o cara escolhe uma profissão, que é uma profissão que vai ajudar as pessoas a sobreviverem num mundo tão difícil, o mínimo que a gente pode ajudar essas pessoas é lhes dar dignidade. Então, essa é a ideia. Então, a associação tem esse trabalho que é ideológico, que é filosófico, e é fundado também nas minhas bases técnicas no direito, porque eu sou um radical favorável aos criadores. E a minha crítica é que o sistema de direitos autorais ou de direito de autor, ele esquece aquele que dá nome ao sistema. Porque as pessoas não vivem de direito de autor. Se você pega um escritor, ele vende livros, pouquíssimos vão viver de vender livros. Sim. A maior até best-seller. Até best-sellers. Eu para o Gessé, por exemplo. Exatamente. Você vive dos seus... Ele falou, cara, não dá. Vive de outras condições. Assim, o livro é um trampolim para ele dar palestras, para ele dar aulas, para ele ser contratado, mas se ele for um professor, no caso dele e de outros, como eu também sou, apesar de estar agora em licença sabática, que é uma forma, chique para dizer que foi demitido. Que fase, a faculdade acabou e demitiu todo mundo. Então não é uma exclusividade minha. Né? Ponham-se na rua. Exatamente. Estrutural, né? Exatamente. Mas o que acontece é que, por exemplo, nos programas de pós-graduação, em direito ou de outras áreas, a gente tem a obrigação de produzir para continuar empregado. Né? Nem sempre a produção é boa. Então, o sistema é falho nesse sentido. Né? Mas veja, o professor, que é escritor, que é palestrante, ele vai jogando em várias posições que são muito parecidas. Beleza, mas vai ali vivendo disso, pensando nos escritores. Mas tem escritores de ficção que também não vivem disso. Aí o cara faz uma oficina, ou outras coisas, ou prêmios. Vê na música, os compositores. Poucos são os compositores que conseguem viver do direito autoral, apesar do tamanho da indústria e da arrecadação do ECAD ser anualmente de 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão, mas só que ele é 1 bilhão para os criadores e para toda a indústria, para as editoras musicais, para as gravadoras. Então, nem sempre a pessoa está contemplada ali. Artista plástico, você sabe que o artista plástico ele tem um direito previsto na nossa lei e praticamente universalizado, que é o direito de sequência. O cara vende uma obra no chamado mercado primário. Aí ele vende a obra e ganha. Se ele tem um marchand ou se ele tem uma galeria, a galeria tem uma participação. Aí eu compro essa obra. Depois, se eu quiser vender essa obra, eu posso vender porque o objeto é meu, eu não posso fazer cópias dela, né? Mas o objeto é meu. E, ao vender por uma segunda vez, deve-se pagar o direito de sequência, que é um percentual sobre a mais-valia, sobre o valor a mais da obra. O artista volta a receber um pedacinho. Deveria, está na lei. Só que ele não recebe por quê? Porque a estrutura do mercado acaba não conduzindo a isso, o que é vergonhoso. Mas se ele entrar com um processo, ele não Sim, mas você imagina um artista plástico tendo que entrar com um processo com as pessoas que são leiloeiros, galeristas, marchands, que são aqueles que vendem a obra dele. O cara não sobrevive. Ele vai preferir ir para a vernissagem usar dorgas, né? Isso, exatamente. Não tem como, né? Igual o músico vai brigar, ou o ator, a atriz.
eles ganham do chamado direito conexo, que é um péssimo nome, depois a gente critica, mas pela reexibição da obra em todas as circunstâncias, no mundo todo, como é no sistema na música? Não. Então você pega, atores não vivem dos direitos que são direitos autorais, artistas plásticos não, escritores não, nenhum deles vive disso exclusivamente. Tá bom, estou universalizando, não é nenhum deles. Parte significativa, ou quase ninguém, ou a maioria absoluta, são exceções os artistas que vivem do sistema que se chama direito de autor. Então, alguma coisa precisa ser repensada nesse sistema para que as pessoas possam viver dele, ou pelo menos ter uma dignidade decorrente disso. E aí você tem um mundo que vai numa velocidade galopante, em que a tecnologia permite cada vez mais usos das obras e os artistas continuam ganhando menos ou, às vezes, nem são contemplados com isso. E agora o processo mais grave da inteligência artificial, que é, além de tudo, pode ser que ele nem seja aquele que vai produzir uma obra, né? Eu não vou nem chamar criador, porque, para mim, inteligência artificial não cria, portanto, eu não vou chamar de criador, mas aquele que vai produzir uma obra. Mas estão atribuindo isso a ela, né? Então, e é uma vergonha. E é vergonhoso. Todo mundo pede para a IA fazer alguma coisa já. Eu acho insuportável quando eu peço, tudo bem, às vezes, sei lá, um chat GPT da vida organiza alguma ideia ou outra, mas para quem está acostumado a criar escrevendo, é muito mais fácil você pensar o processo todo, né? Aí você fica naquela preguiça de designar, né? O neoliberalismo é brutal, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto, mas tem 2 pontos que eu queria te trazer, que eu venho repetindo ad nauseam, até as pessoas ficarem... Aproveita a oportunidade para pedir para a voz de minha alma, Gil, põe na tela aqui, ó, os links do... Põe no chat e na tela os links dos textos do nosso glorioso Drummond. Ah, legal, legal. Parente aqui distante. Legal. Ah, legal esse, do Le Monde Diplomatique, ficou muito legal. Né? Isso aí foi uma coisa que eu escrevi no ano passado e teve muito efeito. Esse texto foi lido na Assembleia Nacional do Chile, numa versão em espanhol, para os senadores e tal. Teve um efeito bem interessante. Então, veja bem, me perdi um pouco, fui olhar ali o negócio. Falou que tem 2 pontos nessa questão. Sim, do chat GPT, por exemplo, que é um vilão aí atribuído. Vamos lá pensar uma coisa. Vamos pensar no Antônio Machado. Caminante não é caminho, se hace camino el andar. Você é um escritor. Você tem prazer escrevendo. Apesar de sofrer muito... Mas tem um prazer. Tem um prazer. Né? Você tem prazer. Assim, existe um tesão intelectual, existe uma coisa que te move, que te faz querer aquilo ali. Você pode tratar na sua psicanálise, mas de fato há um elemento... Que move, que você deixa de fazer outras coisas e está ali. Claro que pode ter a grana, claro que você é pago para isso, claro que... Tudo bem. Às vezes você nem é pago. Às vezes nem é pago, mas o fato é que há alguma coisa que faz a gente fazer isso. Se você pega esse caminho, que é o gostoso, e transforma ele num resultado, acabou esse prazer e acabou a essência do escritor. Acabou a essência do criador. Né? Eu estou trazendo a escrita por uma razão óbvia, que nós somos escritores, porque é uma coisa bastante palatável para o público entender. Agora, vamos pensar, para além disso, vamos pensar na ciência. Eu sou um professor de direito. O que a gente faz no direito, em geral, é revisão bibliográfica. A gente faz uma revisão do que foi dito sobre determinadas áreas, estuda os textos, as leis, etc. Mas, em geral, é revisão bibliográfica. Difícil ter pesquisas empíricas ou que tragam antropologia, sociologia, ainda que haja. Mas vamos lá. O que a gente faz no direito ou fora do direito? Ao escrever ciência, a gente pega o que existe e põe um tijolinho acima. Escreve e desenvolve uma tese em cima do que existe e trazendo elementos novos. E a gente vai escrevendo. O processo da ciência, do conhecimento, é trabalho, é luta, é suor, é pensar o que existe e transformar no novo. Esse é o trabalho da ciência. E com isso a gente tem o resultado científico e a gente tem uma consequência subjetiva que são... essas pessoas, o sujeito, o cientista. Então você só tem um bom cientista, um bom pesquisador, uma pessoa que trabalha o conhecimento para trazer um conhecimento melhor, se ele tiver a oportunidade de fazer isso, de pesquisar, de trabalhar, de suar, de se incomodar. Se a gente mata o processo, a gente mata o pesquisador. Então a gente vai ter uma pesquisa pior.
Essa é a reflexão que a gente precisa ter. Se você tem uma ferramenta de inteligência artificial, seja qual for, ela pode ser o ChatGPT, ela pode ser no visual, no audiovisual, em que ela te ajuda, se você a utiliza como ferramenta, eu acho que está tudo bem. Se ela passa a ser o cerne da questão e você substitui a subjetividade por ela, você está em apuros. E é isso, você deixa de ser escritor. Aí você não é escritor. Se você não é escritor, não tem graça. Se você não é um pesquisador, a ciência se ressente. E a conta pode ser alta, e será alta. Tem sido alta, né? Olha, senhoras e senhores, estou aqui com o Vitor Drummond, que inclusive, antes da gente voltar aqui aos assuntos, inclusive das Big Techs, que deve ter te assustado tanto quanto a mim, aquelas figuras tétricas de Bezos, o suposto descolado Zuckerberg, até o sujeito do TikTok, o chinês, estava lá, né? O Musk quase fazendo a saudação nazista, ainda dentro do Congresso, né? Olhando para cima. Ele dizia aquela coisa, ele parecia o Mufasa do mal, né? O Simba. Falou, olha, isso aqui é tudo meu agora. Quando eu vi aquela cena do Musk olhando para as pinturas parietais do Congresso do Capitólio, eu falei, nossa, o cara parece o Hitler olhando uma suposta Berlim grandiosa que ele nunca conseguiu a Germânia, construir, né? A Germânia. A Germânia, capital do Império dos 1000 anos. Cara, e falar nisso, né? George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, 1984. Esse livro aqui é da editora do seu Paps, é isso? Antofágica, da família. lindo. Meu pai fundou essa editora com 79 anos. Meu irmão que dirige com ele. Tem 60 títulos de clássicos em domínio público. É um sucesso absoluto, uma coqueluche. As pessoas colecionam os livros da editora, porque todos têm tradução nova, prefácio, pós-fácio. Aqui, por exemplo, tem a apresentação do Chico Sá, que é aqui da casa, que é um tem maravilhoso. pós-fácio do Daniel Araão Reis Filho. É, uma galera Tô tentando forte, abrir cara. aqui, ó, Cacilda. Levei uma surra aqui do livro. Tem ilustrações Ó, maravilhosas. Tô abrindo agora aqui, hein? Quem sabe faz ao vivo, lembra dessa? Olha que bonito. Aí, ó. Revolução dos Bichos, Antofágica. Depois eu te trago mais. E olha, As ilustrações são incríveis. Aí tem esse lance de um cartãozinho, porque é uma cidade fictícia, antofágica. olha que beleza. É gente. muito legal. Essa coisa do objeto de novo, né? É isso. Então, assim, Olha só. você vê que o que a gente está falando está aqui no DNA do De seu cheirinho, amigo, né? É. Eu adoro ler no Kindle ou no Kobo, qualquer reader, mas assim à noite, com a luzinha baixa, só para pegar no sono. Eu não consegui o Kindle, Mas tá? nada substitui isso aqui, né, cara? Olha. Eu não cheiro. consegui, cara. Eu não consegui. Não consegui. É muito bom, né? É um tesão. vamos Pós-fácil falar a Daniel verdade. Araão Reis Filho. É, Não, tesão. maravilhoso. E sem tesão não há Não há vida. solução. Solução nem Lembra vida. do Eu lembro. Quem é que anar- falava isso? Roberto Freire. Roberto Freire, sem tesão Que é na pai solução. do violeiro Paulo Freire, o violeiro do sertão. Ah, é o pai dele? É o pai dele. Olha. Que era um anarquista inveterado, lembra? O Somaterapia. É. Que legal, cara. Maravilha. E, então, Mas é lindo, cara. É um orgulho pra e gente. mais, tem um livro aqui também, Isso foi de Textos sem poesia. pé em cabeça, Vitor Drummond. Ó, Eu fiz na pandemia para sobreviver. que maravilha. Para sobreviver. Tem ilustrações do Cláudio Dantas, que é um grande amigo. E, enfim, é isso. Eu gosto muito desse lance da gente tentar trazer inter-relação entre as expressões artísticas. Então, agora na Interarte, por exemplo, a gente está trabalhando com projetos que são projetos que a gente possa fazer essa inter-relação, trazer a turma das artes plásticas, como eu tenho circulado muito nesse meio, trazer a turma das artes plásticas junto dos atores, junto da turma dos atores de palco, né, das artes cênicas ou do cinema. A gente tem tentado trabalhar também isso, além dos escritores e tudo mais. Então, a ideia é um pouco a gente fomentar o entendimento da cultura cada vez mais por esse viés, viés da arte, né, concreta, do objeto. E eu acho que, no caso dos atores e atrizes, é a presença deles, né? Sim. Mas, assim, qual é a dificuldade que a gente tem? Nos últimos anos, assim, o ataque à figura do ator e da atriz foi muito violento. Então, existe uma descredibilização. E foi né? sintomático a ministra, o secretário especial de Cultura, que o Bolsonaro tinha rebaixado o Ministério da Cultura, ser a Regina Duarte, né? Pois é. Quer dizer, foi inacreditável. Foi um projeto dele de tentar colocar ali uma justificativa para ter uma artista. Depois ele botou o Mário Frias. Então ele teve essa ideia, assim, eu acho que de fazer assim.
Vamos dizer que isso não é verdade, que eu não estou rebaixando os artistas, até porque meus secretários são atores. São atores. Então, acho que tinha esse ideário. Assim, imagino que ele deva ter pensado isso, né? Nessa grandiosidade pensada de uma coisa que não aconteceu, né? Um Reich de 1000 anos que também não aconteceu. Né? Aliás, né? ele colocou um cara que era do teatro, inclusive, o Roberto disso? Alvim, que fez uma emulação do discurso do Goebbels. A arte será nacional ou não será nada, brasileira ou não será nada. Você lembra, cara? Eu recebi à noite. Você sabe que na ocasião... O rosto tremendo, o rosto fascista tremendo. Cara. E você talvez lembre, eu recebi à noite, assim, saí para jantar com os amigos, recebi o vídeo, eu fiquei estupefato, porque ninguém me passou as referências. Naquela ocasião, eu estava estudando muito nazismo e o nacionalsocialismo e a Segunda Guerra, porque eu estava querendo escrever um texto, e esse texto tinha um pouco a ver com a aceitação das ideias do nacionalsocialismo, que se você disfarça elas de bondade, etc., todo mundo as aceita. Sim. Né? As questões éticas disfarçadas. Então, você imaginar que o Hitler, por exemplo, era um cara que, na ocasião do nazismo, o direito dos animais era muito importante. Então, ninguém vai tomar isso como um elemento como são negativo. Né? Como são... Comparava os judeus com ratos, mas eram bonzinhos com os animais. Exato. Então, assim, toda essa circunstância assim, era algo que eu estudava muito. E agora, por exemplo, acho que ontem, como ontem foi... ou esses dias, já que a gente está ao vivo, né, Semana passada. A questão da libertação de Auschwitz. Da libertação de Auschwitz. O Putin foi dizer e parece que já houve uma divulgação de novos documentos. Então, você é historiador, talvez tenha essa informação. Com a queda do muro e com a Glasnost, perestroika, final da União Soviética, muitos documentos vieram à tona. Né? Então, como consequência, uma nova bibliografia sobre o nacionalsocialismo, sobre a Segunda Guerra, começa a nascer no final da década de 90. E vai, claro, em 2000, 2010. Então, a gente tem coisas escritas há pouco tempo que são, em algum sentido, novidades do ponto de vista da pesquisa científica, porque decorrem desses novos documentos. Então, se de fato há documentos relevantes agora publicados em novos arquivos, a gente terá um reavivamento de uma nova bibliografia sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, naquele momento, uns anos atrás, só para fechar, para não parecer papo de doido, eu estava estudando muito isso. Mas papo de doido é maravilhoso, eu também com a ideia de fazer um texto de teatro que fosse um texto que falasse, que fosse uma pegadinha para o público sobre os conceitos que eles usavam no nazismo, sobretudo goebbelianos, né, da coisa da publicidade, da propaganda, né? Então eu estava estudando aquilo na ponta dos cascos e quando chega o vídeo para mim, assim, imediatamente eu divulguei e falei, olha, isso é a estética nazista da Germânia, Albert Speer, que foi ministro dele. E foi o arquiteto pessoal dele, né? Exato. Então o Goebbels e toda essa turma estava ali muito na cara. É uma loucura que as pessoas não tenham percebido. Quer dizer, até entendo. O Bolsonaro deu autonomia para ele, o cara foi lá e fez, durou uma noite, né? Mas foi uma coisa escandalosa, assim. E só não teve mais reverberação porque a gente estava na dualidade ali muito efervescente, direita e esquerda, e se a gente tivesse num momento com menos dualidade, haveria mais escândalo, inclusive da turma da direita mais liberal e menos caótica, extremista e tudo mais, né? Enfim, mas só falando um pouco sobre os líderes messiânicos, né, digitais, assim, Elon Musk e essa turma. Né, que fez a saudação para mim para mim é na cara dura, assim. Tudo bem, ele tem o direito de defesa dele, mas para mim é claro que há, né? Há uma tentativa de um disfarce na explicação mas está ali no DNA dele, né? Um cara que viveu a juventude ali perto do apartheid, enfim, essa coisa toda. Né? A fortuna da família vem do... eu não tenho certeza se é exatamente isso, mas há essa ideia, assim, bem Nenhum estruturada. desses caras nasceram do nada. Né? Mas assim... É uma lenda essa história que esses bilionários são self-made, né? Se você testar ali, você vai ver que não. Né? Então, assim... A garagem, sempre tinha um papis bancando alguma coisa. Não é isso. O cara pode não ser um bilionário, mas, assim, o cara está estudando um pé Stanford, enfim, Princeton, Harvard, então não é Harvard, então não é por acaso, né? Assim, mas, enfim, eu vejo, assim,
uma coisa muito óbvia. Sobretudo o Elon Musk, que é messiânico, tem um interesse óbvio de combate à China, aí, da inteligência artificial, essa da China, que eu ainda não decorei o nome e tal, que vem... Que fez despencar as ações agora, das trilhões. Big Techs Quer do dizer, Ocidente. no final, a gente não está humanizando o discurso, a gente está provocando um reavivamento daquela caricatura do Chaplin, né, do filme, como é o... Aquele Tempos modernos. Dos tempos modernos e tal. No meio das engrenagens. No meio das engrenagens, num novo modelo. Mas ali disso. Nós ali, ó. Isso aqui. Vamos passar de fio em fio. É isso, cara. Então, assim, o que eu acho que é curioso assim, tem muitas coisas, mas assim, hoje a gente não tem a percepção temporal do momento que a gente vive. A gente não pode pensar em futuro pensando em 10 anos, porque 10 anos para hoje é uma loucura, né? 10 anos do que a gente já viveu não serão os 10 anos a partir de 2025 para 2035. Porque a aceleração o tempo vai rodar de uma forma totalmente diferente. Se a gente pensar em inteligência artificial, que em meses tudo se modifica. Então, a concepção de todo esse universo e do que a gente deseja, a gente não tem tempo de respirar para tomar as melhores opções. A gente precisa entender que a gente tem que fazer detox das redes sociais, reavivar as relações humanas concretas. Mas você só faz detox de rede social e de Big Techs se houver uma rebelião dos humanos contra as máquinas. Meio que... como é que é? O Connor lá? Pois é. O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro Porque e tantas como outras. Você vai... Não tem como. Se toda a lógica neoliberal do mundo do trabalho te exige de ficar com a cara nessa bagaça aqui o tempo todo. Existe coisa mais cruel do que essa rolagem automática? Nossa, é brutal. Você já viu Foco Roubado? Já leu esse livro? Foco Roubado. Pega esse livro que lá tem umas entrevistas com o cara que inventou, acho que no Facebook, acho que, não tenho certeza, mas acho que o primeiro foi o Facebook, que tratou dessa coisa do rolagem sem fim, que a pessoa não sai. É ilimitada. A do TikTok, então, explode na sua cara. Explode, é uma loucura, né? O pessoal fala que é algoritmo que você procura, mas não mexo no TikTok. Mas explode um corpo, uma bunda... uma coisa inacreditável. Sei lá, um discurso fascista, qualquer coisa, né? Lindener, pensa o seguinte, se uma empresa contrata neurocientistas com o objetivo de viciar o seu público para o que ela está promovendo e para os fins econômicos dela, nós temos um problema ético bastante grave. Porque ela está trabalhando do ponto de vista no que há de mais sofisticado em ciência para pensar nos neurotransmissores, na dopamina, na serotonina, em tudo que pode dar prazer para a pessoa, viciando as pessoas. Então, se nessas empresas há, que nós sabemos, neurocientistas estudando como viciar as pessoas, nós temos o problema ético de maior gravidade da humanidade hoje. Faz a percepção do jogo do tigrinho ser uma bobagem, que é uma loucura. As pessoas estão adoentadas. Você deve estar acompanhando isso. O problema é que a economia está travada e aqueles que têm menos condição estão botando todo o dinheiro no jogo do tigrinho, ou variações, bets e tal, com a chance, com a oportunidade de ser alguém na vida. Alguém ficcional, porque não existe esse alguém. Sim. Né? É um sonho... É um sonho irrealizável, né? Então... É um pesadelo, na verdade. Um pesadelo. Então, as pessoas estão adoecendo, estão indo ao CAPS. Estão indo ao CAPS. E pessoas que não têm condição, adoecidas. Então, eu tenho conversado com pessoas que trabalham com isso e... Tem até laboratório uma coisa inacreditável. Vício tecnológico, né? Inacreditável. As pessoas já estão viciadas, e o dinheiro fica circulando, deixando de circular, fica na mão de grandes grupos econômicos e políticos que têm algum interesse nisso, e o dinheiro vai embora. E aparece escândalo com Deolane, com, como é o outro, Gustavo Lima. Então, essas pessoas... Eu, assim... com absoluto respeito à diversidade. Eu desprezo, assim, com todo o meu desprezo, uma pessoa que tem um trabalho cujo objetivo é viciar alguém e alguém não poder sair de uma armadilha e perder a sua dignidade, etc. Então, todos esses influenciadores que fazem isso têm, não que mude nada na vida deles, mas têm o meu absoluto desprezo. E o capitalismo, por conseguinte, né? Porque ele rompe com essa ideia de virtude e equilíbrio desde o fim da Idade Média, na Renascença,
para uma coisa de exagero, de vício e de expansão ilimitada, até dos recursos naturais, supostamente, Claro. que leva a um vício constante em tudo, né? E nunca vai se chegar ao... Não tem final. Não tem final, tem a nossa final, destruição completa, a autodestruição. Não né? tem final. E aí, falando sobre essa questão da temporalidade, que qualquer um que falar, daqui a 2 anos será assim, daqui a 3 anos será assim, está chutando, porque a gente não sabe os caminhos, né? Porque a tecnologia ela também segue um caminho meio blitzkrieg, usando uma metáfora, né, da Segunda Guerra, da Alemanha. Então, assim, e a blitzkrieg é uma metáfora sobre como a água desce no morro, né? Você joga a água, ela vai procurando o espaço mais simples. Então, a guerra relâmpago era isso. Como chama? Os tanques iam procurando um caminho mais simples. Junto com... que talvez não saibam. Amalgamado com kamikaze, Os né? kamikazes. Então, era assim, um caminho mais simples para se chegar e dominar. Então, hoje, o que a gente tem é uma tecnologia de blitzkrieg, em que as empresas de tecnologia não se importam com o caminho e onde vão chegar, desde que dominem, desde que tenham dinheiro à sua disposição para atender os seus acionistas. Eu nunca tinha me ocorrido essa expressão, então não copiem. Se copiarem, citem a fonte. Vitor Drummond. Tecnologia da Blitzkrieg. Olha aí, ó, vou copiar citando a fonte. Citando aqui. a fonte, Diz o meu glorioso amigo Vitor Drummond. Aí sim. Tecnologia Blitzkrieg. Da Blitzkrieg, exatamente. Por isso que o Zucker, então, com o seu cabelinho supostamente descolado, vai lá e faz aquele vídeo medonho, antes do Trump assumir, dizendo que não ia mais regular a Meta, né, que domina o Zap, domina o Instagram e também o Facebook. Quer dizer, boa parte do nosso cotidiano está na mão do Zuckerberg. A questão é A a gente seguinte... não deveria usar uma guilhotina contra ele? Então, veja, qual é a nossa questão, assim? É surreal, cara. O que se falava em globalização nos anos 90, em termos econômicos, né, da circulação de dinheiro, ficou concentrado na concentração de poder... agora no conhecimento, na informação. Então, assim, se em alguns botões... Quer dizer, imagina, os botões vermelhos da Guerra Fria... Isso. Os botões vermelhos... vermelhos... Os botões, vai explodir tudo, a guerra nuclear... Eles agora, na verdade, são comandos desses caras. Então, é curioso que, eventualmente, possa aparecer alguém que faça frente a eles, sei lá, no Oriente... Na China, alguém que vai lá e diga, não, peraí, né? Precisamos ser éticos, não podemos atuar como vocês atuam, não é? Será um contrassenso das ideias liberais norte-americanas e democratas muito curioso, né? Alguém que venha da China e diga, vocês estão se excedendo, né? E nesse medo da invasão do Oriente para o Ocidente, que tantas vezes aconteceu, né? Gengis Khan e mais não sei o quê, e tantas vezes que o Oriente ocupou. Aliás, para quem gosta das coisas... míticas, assim, e tal. O Nostradamus falou que sempre isso ia voltar a acontecer e tal, mas enfim. Mas e essa história do domínio ocidental sobre o planeta ou a humanidade é muito recente, né? A gente pode dizer, efetivamente, que o domínio ocidental sobre todo o planeta, sobre toda a humanidade, se efetiva só no século XIX. Claro, a gente pode falar com a Inglaterra. Tem 200 anos no máximo, e já está em declínio. Já está em declínio. Por que não é isso? Eu acho que sim. A China é a segunda já potência. Por que a gente acha que não? Porque a nossa temporalidade é diferente. Um cara no século XV que falava em 200 anos, falava em 200 anos e era uma outra percepção, né? Hoje, 200 anos é uma loucura, né? Hoje, 10 anos é um tempo gigante. Então, a percepção do tempo, né, é totalmente diferente e faz com que a gente precise refletir com mais velocidade, que é a velocidade que o tempo está se impondo sobre nós, já que ele é uma invenção, uma convenção em algum sentido, só que biologicamente a gente não é preparado para isso. A gente é preparado para estar no tempo da natureza, que é diferente. É você viajar... Da rotação, da translação. Viaja para quando você tiver oportunidade, para uma ilha africana. Vai para Cabo Verde, eu já fui a Cabo Verde. Vai para São Tomé. O tempo é diferente. Até Cuba. Fui muitas vezes a Cuba. Uma vez e é dá para ter uma teoria do tempo histórico em Cuba. Parecia um tempo suspenso entre a Guerra Fria e o capitalismo tardio contemporâneo. Até pelos objetos, pela concretude ali dos carros. Eu lembro que eu estava, acho que com aquele iPhone 4 ou 5, já era de segunda linha, mas eles estavam com um Nokia daquele pequenininho ainda. E aí, falei, caramba, tem uma você volta no tempo. Aqui. Você volta no tempo. Né? Agora,
não sei se você reparou, uma coisa muito interessante que um dia eu andando ali perto daquela sorveteria clássica, Yolanda, alguma coisa assim, não me lembro o nome do lugar. É Ofélia, não? Ofélia, é Ofélia? Isso, Ofélia, acho que é Ofélia. Também não lembro disso. E aí o que acontece? Tem muitos anos que eu não vou a Cuba, eu fui 3 vezes já. Então quando eles falam, Eduardo vai para Cuba, eu já tinha ido 3 vezes. O Drummond foi para Cuba. Mas acho que na 3ª vez, eu fiquei pensando por que eu tinha a sensação do tempo ser diferente lá e eu ter menos ansiedade, de fato. Não era por causa da movimentação da cidade, ainda que sim, ela não pareça uma capital de um país, né? Assim, né? Como em São Tomé não parece, como Praia em Cabo Verde não parece, como muitos países você não sente que você está numa capital de um país. Sim. São Tomé, o edifício mais alto tem 4 andares, é um edifício da ONU. Né? Então, mas são lugares assim no tempo perdidos e diferentes do que a gente pensa. Assim. Mas vamos lá. Por que eu tive a sensação do tempo ser diferente? Pela falta de opressão também de uma velocidade visual. E eu vou te dizer. Você anda em Cuba e não tem placas outdoor, neon e propagandas a todo tempo acelerando a sua percepção visual e a sua poluição do que você recebe. Sim. Não tem Times Square, né? Então, você não tem nada parecido com isso. Então, é como se esses lugares ali não existissem, eles estão no boca a boca, e você vai caminhando, você pega um transporte e você não é comandado por essas impressões. Claro, há outdoor falando da Revolução, não sei quantos anos da Revolução e tudo mais, mas isso é um recorte histórico de outra natureza. Então, em São Tomé eu senti isso, em Cabo Verde eu senti isso, em Cuba, nos países em que você não tem isso que a gente chama a civilização, né? Com o neon, né? A civilização do neon, E do da abstrato, né? Você, mais uma expressão, né? A civilização do neon. Você não tem essa opressão visual, então o tempo é diferente. Você não fica ansioso. A pessoa sai de São Paulo, ou no Rio, onde eu moro, ou em outra cidade, ou uma cidade... Você pode ser jogado numa cidade na China, em Pequim, Beijing, na Alemanha, Cidade do México, qualquer lugar que você vá, você é tomado por uma ansiedade enorme pela velocidade, pelo tráfego e pelas informações visuais. E o que são essas informações visuais? O que eles estão mostrando para você? Querem te vender coisas. E o que é vender tudo o tempo todo, senão o capitalismo na sua máxima essência? Sim. Então, o capitalismo, nessa concretude, ele acelera o nosso tempo e depois toma ele de nós. Porque a gente não tem tempo para nada. Exato. Na rede social, a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para ficar na fila do banco. Então, olha que contrassenso, que paradoxo. A inteligência artificial... Ela vem e nos machuca agora com o processo de tomar o espaço da criação, mas quando é para a gente pedir um carro por aplicativo, a gente acha bom. Quando é para não ter fila no banco, a gente acha bom. Quando é para a gente ganhar tempo, a gente acha bom. Aí o que acontece? A gente não fica na fila do banco. A gente não fica esperando o táxi. A gente não fica fazendo um monte de coisa e esse tempo sobra. E o que a gente faz com esse tempo que sobra? Vai para a rede social. Então, a tecnologia nos dá o tempo e nos toma imediatamente esse tempo. Na verdade, talvez fosse melhor a gente estar na fila do banco, conversando com um velhinho que vai ali pegar um dinheiro e etc. Então a gente deixa de ter... Não com o tio Paulo, né? Hein? Assina, tio Paulo. Não com o tio Paulo, não com o tio Paulo. Por favor, né? Mas esse é o lance. Até ali não teve conversa. Que fase. Então, eu acho que tem isso. A tecnologia te dá, mas ela te toma e te pede com muito mais rigor, né, e fome. E aí, só para fechar um pouco essa ideia da temporalidade, tem uma coisa até que está nesse livrinho aqui, que é o Ator e o Não Direito. Mostra esse aqui, como é que é a nossa... Aqui, ó. Mostra esse aqui para a turma conhecer. Fecha aqui no Victor Drummond, aqui, olha, eu vou fazer o jabá do livro. Ó. É a 3, né? Isso, olha lá. Ó. Vou botar aqui para não ficar a minha cara. Olha lá, ó. São obrigados a ver a minha cara. Nesse livrinho aqui eu falo um pouco sobre a minha crítica ao não direito que é atribuído ao autor, porque no século XVIII, quando na França revolucionária começam as leis de direitos autorais, né, de propriedade artística e propriedade literária, os atores não são contemplados com o direito porque eles estavam no palco. Então, os escritores são contemplados, os dramaturgos, que eram os intelectuais que estavam ali. Claro, o cara diz, bom, se eu estou em Paris com a minha peça em cartaz, eu tenho que ganhar. Se a minha peça está em Toulouse, eu quero ganhar também. Se ela está em Lyon, eu quero ganhar. O ator,
não podia estar nos 3 palcos. Sim. Então atribuíram um direito só ao escritor, só ao autor, mas ao ator não, como se ele não estivesse criando. Então, nesse momento é que deixa-se de atribuir a criação ao ator. No momento palco, no momento em que isso acontece. E aí, em 1791 vem a primeira lei, em 1792 a segunda lei na França, mas a Inglaterra já tinha desde 1710 o Estatuto da Rainha Ana, mas que era um pouquinho diferente, que era direito de fazer cópia, copyright. Copyright. Então, se baseava o direito na possibilidade de se fazer cópia para se chegar a mais pessoas. Aí eu desenvolvi uma tese que é: sempre que você tem um direito no âmbito dos direitos autorais que permite que mais pessoas tenham acesso a uma criação, você está diante de uma possibilidade que é a multiplicação de acesso às obras. Como era a multiplicação de acesso às obras antes de 1450? Muito pouco. Antes da imprensa, muito pouco, porque você tinha os escribas fazendo as cópias. Então, quando o Gutenberg, que era um ourives, né, era um empresário que queria ganhar dinheiro ali na cidade de Mogúncia, que é um nome muito engraçado, né? Mães, é Mogúncia, Portugal. É. Então ele acaba se associando a um cara que é o Johann Fuchs, para ele poder criar algo para ganhar dinheiro, e acaba sendo a imprensa de Gutenberg, né? Que já existia na Coreia, na China, mas não dos tipos móveis. Mas o que acontece com isso? Ele permite que textos literários e partituras possam chegar a mais pessoas. Então, mais pessoas podem tocar música e escutar música. Mais pessoas podem ler e também se entreter, mas também o conhecimento passa a se expandir. Então, isso começa em 1450 até 1500. Os livros que são impressos nesse período chamam-se incunábulos, mas o conhecimento passa a ser difundido. Então, se antes você tinha um exemplar que chegava a pessoas nos mosteiros, você passa a ter mais exemplares que podem chegar a mais pessoas. Essa é a lógica. Só que, do ponto de vista tecnológico, somente no século XIX é que você vai ter novos adventos tecnológicos que permitem que outras formas cheguem a mais pessoas. Então, a imprensa vem em 1450. Eu vou pegar cola no meu livro mesmo aqui. A litografia, ela é de 1798, século XVIII. Não foi tão eficaz. O fonógrafo, que o Thomas Edison criou, é de 1877. O cinema tem 2 teses. Vamos ficar com a hipótese dos irmãos Lumière. 1895, século XIX. A rádio, vamos botar do Tesla ou do Marconi, 1894, 1895. Tudo pertinho, no intervalo de 50 anos ali. Então, você vai de 1450 a 1850. São 400 anos para que um novo meio tecnológico permita que uma modalidade expressiva e cultural chegue a mais pessoas. Cinema, rádio, TV não. Cinema, rádio e LP. Depois vai ser o LP, né? Bem depois, mas só a partir daí. A discussão do direito autoral se dá, as primeiras, antes disso, antes desses 400 anos. Primeira lei de 1710 não tinha nada disso. Era só vinculada à ideia da escrita e da imprensa. Em 1791, 92, também. Tudo isso é posterior. Então tem que se pensar um direito para essas novas formas. Tudo isso aqui é variação, do ponto de vista ideológico, da reprodução. Sim. Porque permite... O Benjamin vai falar da... Exatamente, porque você tem mais acesso às obras. Então, quando você tem a rádio, milhares de pessoas podem te escutar. O que é o lógico no que se pensou no direito autoral do ponto de vista do criador? Que se mais pessoas veem, escutam ou percebem, eu posso ser remunerado de uma forma proporcional. O que é o streaming, se não é uma nova multiplicação de acesso às obras? Porque ele não existia. Brutal. Ele não é a mera internet, igual as empresas e as TVs gostam de dizer. Os contratos dos artistas estão resolvidos porque a palavra internet está prevista desde 2000, 2001, 2002. Aí tá a armadilha. É uma falácia. A armadilha é essa. Claro que não. Internet é nada. Meio digital é nada. Ou tudo, né? Mas, nesse sentido, é um tudo
para a percepção da obra, mas não para a exploração comercial. E qual é a lógica do direito autoral? Para cada exploração comercial, uma remuneração. Aí o artista hoje se vê contratado por uma plataforma de streaming, ganhando menos, incluindo-se aí qualquer uso que se faça da sua obra num futuro de 400 anos. Agora eu vou usar a provocação paradoxal dos mais 400 anos e não para trás. Vale tudo. Vai usar a sua imagem e sua criação por tempo indeterminado. E sem remunerar o cara. O preço da miséria. Às vezes nem o preço. Pois é. Só o preço da miséria, exatamente. Geral é. E o cara... Não, é porque, é claro, é a miséria mesmo. É uma vida indigna. Que, em relação aos atores... E fica a maioria na corda bamba, né? Claro, não. As pessoas acreditam que uma pessoa que está na TV, ela, por ter sucesso, ela tem vinculado o valor econômico ao sucesso. Tenho certeza que se alguém, parte significativa das pessoas pode encontrar você na rua e dizer, você é o cara do ICL, do Provocação Histórica e um monte de outras coisas, tá rico. Exatamente. Tá rico. E, pô, o cara tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso, tá rico, porque você tá na cara das pessoas. De pagar meus boletos. E as pessoas acham que eu também, se eu aparecer muito, que eu tô rico. Que eu sou um sucesso. Então isso é estrutural, certo? É estrutural. Na cabeça do povo... É porque o cara tá lá na Globo... Não, na cabeça das pessoas, se o cara está numa situação de sucesso, aparecendo, é porque algo justifica, e se ele está muito, é porque ele está ganhando muito. Eu vi num programa aqui, uma vez. Você está sempre, então você está numa posição maior, mais alta, né? E o cara que está numa novela... Fica mais alto na cadeira, igual o Jô Soares aqui. Como é dramaturgia, na TV o cara vai achar que ele está rico. E não é. E só que é o seguinte, vamos dizer que o cara ganhe bem hoje. Sim. Mas vamos dizer que o trabalho seja só esse, que daqui a 10 anos ele não tenha feito mais nada. Uhum. Ele merece morrer na miséria? Nem a pau. Porque inventaram esse sistema. Ele não pediu para inventar. Inventaram o sistema e disseram, sempre que houver algum uso de uma obra que você participou, você vai ganhar mais um pouquinho. Direito de remuneração da década de 90 da Europa. E a lógica dos direitos autorais, desde os primeiros privilégios do século XVI. Tem um privilégio maravilhoso que é atribuído pelo Dom João III, filho do Dom Manuel, o Venturoso, que tinha uma biblioteca, né? O Dom João III, ele atribuiu um privilégio real ao Baltazar Dias. O Baltazar Dias era um dramaturgo e um poeta da Ilha da Madeira, cego. Então o Dom João falou, como você só tem essa indústria para sobreviver, e é você mesmo o autor dessa indústria, dessas obras, somente você poderá lucrar com a comercialização que você fizer dessas obras. Isso em 1537. É a segunda atribuição de um privilégio real em Portugal a um autor. A primeira foi no ano anterior para um músico da corte, que era o Gonçalo de Baena, mas que era espanhol, era uma outra circunstância. E não foi exatamente um privilégio com esse poder. Então, Dom João, em 1537, ele diz como a gente deveria se comportar. E até hoje a gente está perseguindo o privilégio real do Dom João III, atribuído a Baltazar Dias. Eu tenho uma obra que eu estou fazendo com um pintor... E assim, eu não sou artista plástico, não. Aquilo eu até quero, tá? Mas eu sou um curador de artes plásticas e um colecionador, coisa que eu não imaginava. Eu te vi nas artes plásticas. Não é, Letrux? Eu vou falar então do Baltazar Dias. É que a gente está construindo um quadro, que é um painel na minha casa, e que eu vou ceder também para museus e tal, que todas essas figuras que eu falo, desde o Gutenberg, o Baltazar Dias, etc., todos eles entram numa versão de uma pintura muito conhecida, que eu não vou dizer, porque a gente quer fazer um documentário sobre essa criação artística. Aliás, se o ICL quiser trabalhar conosco nisso, está convidado e a gente pode falar. É um painel gigante em que a gente fala do processo criativo de toda essa idealização para virar uma obra de arte de um museu com todos esses personagens, inclusive o Baltazar Dias. A gente persegue até hoje, no sistema de direitos autorais, que haja o pagamento eficaz aos artistas para que eles não estejam na miséria. Então, em qualquer área e manifestação criativa artística, aquele que dá nome ao sistema, eu vou insistir, é direito de autor ou direitos autorais, o autor é excluído do sistema, e é por isso que às vezes alguns querem me excluir da condição de professor de direitos autorais, porque eu entro para o sistema para falar mal do sistema com muito orgulho, com muita alegria, apesar de tristeza por
por vivenciar isso, mas reflexão. esse elemento é um elemento bastante pernicioso e é isso que a gente precisa pensar. Se a gente mata o artista, e com a inteligência artificial a gente também pode matar, a gente deixa de sobreviver com o que é mais importante para parte da população que é criativa, mas também para nós, porque a gente deixa de ter arte, a gente deixa de ter leitura, palco, cheiro de tinta, alma, né? E a gente deixa de viver, porque não se iludam. É com a arte que a gente sobrevive num mundo tão difícil, tão cruel e que a gente não tem controle. Então, não se iludam, que é aí que a gente precisa sobreviver. A gente precisa da arte para a gente estar aqui. A pandemia ensinou, a gente devia ter aprendido. Falei demais. Ela não. Falou, como disse o outro, falou e disse, e a pandemia que prometia, pelo menos nós acreditávamos, né? Nós que amamos a arte, sabemos que a vida não basta, que a arte é necessária, né? Para a vida bastar. Eu acreditei muito. Eu também, que muito, tudo ia muito. mudar. Então, eu fui um iludido. Só acelerou todo o processo, né? Mas enfim, muito obrigado. Falou e disse o nosso glorioso aqui, Victor Drummond. Eu queria, antes de acabar aqui, só reiterar, até para não perder a oportunidade aqui, inclusive de forma metalinguística, conheça os nossos cursos livres e documentários do Instituto Conhecimento Liberta, porque apoiar essa causa é conseguir trazer o Victor Drummond aqui para falar livremente, inclusive sem censura, sobre os direitos autorais. Então, entrem aqui nos links do ICL, conheçam os nossos cursos. O próprio Victor Drummond já ofereceu um curso aqui que está ali bombando na plataforma sobre direitos autorais. Acessem, apoiem a nossa causa. Os links estão aqui para você no chat e na tela. Olha aí, que bonito. Que jovem, hein? Que jovem ali. Jovem, né? E queria acabar aqui e pedir para você, voz de mel, primeiro eu te agradecer, mas quando eu aqui der a palavra final para o nosso glorioso Victor Drummond, deixa rolando aqui após a nossa despedida o trailer do documentário também que a gente fez em Lisboa, ia falar Cuba, que a gente fez em Lisboa. Preciso voltar para Cuba, né? Vamos fazer um doc lá também. Na hora. Mais um. Se me chamar, eu vou. Tu fez esse maravilhoso e a Ju Baroni. Precisamos fazer uns 50 docs. Olha só. Sobre essas temporalidades de Cuba. Olha só, o que você falar para mim, quando você mandar uma mensagem para mim, você manda assim, topa! Aí você pode acabar o seu áudio. Eu vou te responder, topo. Tá. Você não precisa dizer nem o que é. Topa? Topo. Depois você diz. Na hora. Mas eu vou na hora. Eu quero que você veja esse documentário, e vai aparecer o trailer aqui no final, mas sobre o 25 de abril, 50 anos. Ficou muito bonito o documentário. Assistam, divulguem, debatam, escrevam a respeito. Que é essa revolução dos cravos, que tem essa temporalidade poética. Mas, despeça-se do seu grande público, meu querido. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Manda um beijo. Eu queria agradecer. Eu adoro falar em programas de TV, em podcast, em rádios. Me convidem aqui no ICL. Eu me sinto realmente em casa. E queria agradecer as pessoas que, eventualmente, veem alguns excessos na minha fala, alguma... Como dizia o Abujanra, ninguém assiste o meu Provocação Histórica. Ninguém ouviu, Vitor. Mas, assim, se por acaso você estiver assistindo porque se deparou com isso, me perdoe os excessos. Acho até que não teve muitos, não foram muitos. Foi maravilhoso. E obrigado. E, não sei, me chamem mais. Quero ver mais. Vamos fazer esses documentários. Porra, vai ser maravilhoso. Já morei em Lisboa, inclusive. Então, beijo. Tchau, gente. Beijo, obrigado, turma. Gil. Boys, tchau. Havia transcorrido 25 minutos desde que o relógio assinalara a 0 hora daquele dia 25. Era o mês de abril do ano de 1974. Leite Vasconcelos, locutor da Rádio Renascença, provavelmente tomado por uma emoção indescritível, possivelmente com as mãos trêmulas, posicionou a agulha da vitrola na faixa do long play e deu início não à execução de uma simples música, mas uma senha que decretava o fim de 48 longos anos de barbárie, truculência e atraso. O povo é quem mais ordena. A canção de autoria de Zeca Afonso foi transmitida de maneira inusitada pelas ondas do rádio, pois havia sido censurada pela ditadura de Salazar. Não se tratava apenas da transmissão de uma música proibida, mas de uma senha que informava que a revolução seria naquele dia e que os militares deveriam mobilizar forças para tomar os pontos estratégicos do país, especialmente em Lisboa.
Em novembro, uma pessoa se vestiu de coringa, como personagem do cinema, e explodiu a si próprio na Praça dos Três Poderes em Brasília. Quer dizer, o personagem saiu dos cinemas para se tornar alguém que vive entre nós com as cores da nossa bandeira, pior, que morre entre nós de uma forma violenta. Ele é um cidadão esmagado pelas humilhações diárias, pela privação de direitos, falta de perspectivas. E sem ter mais nada a perder, ele não procura soluções, nem pacíficas, nem não pacíficas, ele escolhe a destruição. Essa é a resposta extrema a um sistema que insiste em ignorar e oprimir demandas mais que justas e necessárias de multidões. Você quer entender o que transforma cidadãos comuns, inocentes em coringas? O que você precisa fazer é se inscrever na aula magna A Vingança dos Humilhados. Eu, Gessé de Souza, vamos falar a respeito disso no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Será uma aula online gratuita sobre as narrativas que a elite planta todos os dias para oprimir os mais pobres. Te esperamos lá. Provocação histórica.